Bem-vindos de volta, amantes do Deus marcial. A Academia Valhalla está fingindo ser uma escola normal de novo. O que, historicamente falando, é quando as pessoas começam a desaparecer. Hoje não é sobre treino, nem rankings, nem drama do refeitório. Hoje é o dia em que os professores sorriem educadamente e dizem: as provas do meio do semestre estão chegando, como se essa frase não tivesse arruinado mais vidas do que a maioria dos vilões. E Kim Joo-yo? Ele não escuta a avaliação, ele escuta: será que dá para quebrar o sistema forte o bastante e ainda assim passar? Em algum lugar do campus, uma garota quieta está grudada nele como se fosse a própria gravidade, e fora do campus, um tipo diferente de problema já está em movimento. Um que não vem com plano de estudos. Então, se o episódio passado pareceu caótico, este começa calmo de propósito. Por que Valhalla só fica em silêncio? Logo antes de morder. Vamos começar. A Sala 1 aparecia o tipo de lugar onde sonhos vão morrer silenciosamente sob luzes fluorescentes. Fileiras de calouros estavam sentadas eretas, fingindo que a voz do professor estava alimentando suas almas. Lápis se moviam, olhos seguiam o quadro. Pessoas balançavam a cabeça aleatoriamente, como se balançar a cabeça contasse como estudo. E então havia Kim Joo-yo. Ele não estava dormindo. Não estava mexendo no celular. Nem sequer estava fazendo o clássico olhar pela janela e romantizar o sofrimento. Ele estava pensando. O que, para ele, já era um comportamento suspeito. Um cara chamado Brace, que, de alguma forma, conseguia parecer preocupado com o conceito de tempo em si, estava surtando com o cronograma das provas como se fosse uma sentença de morte. Isso por si só chamou a atenção de Joo-yo, não porque ele se importasse com a escola, mas porque qualquer pessoa ansiosa em Valhalla geralmente tinha um motivo. O professor de cabelos grisalhos escolheu esse momento para lembrar a todos o que as provas de Valhalla realmente eram, não exames, execuções com etapas extras. Ele deixou dolorosamente claro: provas do meio e do fim do semestre não eram apenas importantes, eram a forma favorita da escola de jogar estudantes fracos no lixo. As notas mais baixas? Expulsão imediata. Sem piedade, sem apelações, sem "mas eu tive uma semana ruim". Apenas um adeus limpo e frio. O professor também martelou a estrutura: partes teóricas e práticas importavam. Ou seja, os alunos precisavam de cérebro e mãos. Ou, no mínimo, de um plano para fingir um dos dois. E Joo-yo, sentado ali como a única pessoa que realmente tinha prestado atenção, não estava nem um pouco preocupado com a parte prática. Essa parte era fácil. Essa parte era memória muscular. Essa parte era o único motivo pelo qual ele conseguia respirar tranquilo naquela escola. Era a parte teórica que o irritava. Porque para alguém que nem queria estar ali, as provas escritas de Valhalla eram a piada mais cruel do universo. Aqui, lute pela sua vida, usando o vocabulário. Mas ele precisava continuar matriculado. Não porque amasse educação, mas porque Valhalla era um degrau para algo maior, ele precisava chegar ao centro da grande floresta. Ainda não sabia como, mas sabia de uma coisa: ser expulso só iria atrasá-lo. E ele não ia deixar uma prova tropeçar nele como uma pedrinha aleatória numa trilha de montanha. Então, com a calma de um homem fazendo um pedido de comida, ele tomou uma decisão. Chamou Brace. Brace atendeu imediatamente, porque é claro que atendeu. Em Valhalla, se alguém importante te liga, você atende como se sua vida dependesse disso. Porque às vezes, depende mesmo. Joo-yo perguntou se Brace tinha assistido a maioria das aulas. Brace disse que sim. E Joo-yo, sem nem fazer uma pausa dramática, disse que faria a prova teórica por ele. Brace congelou. Não no sentido de "uau, que honra", mas no sentido de "você acabou de sugerir fraude acadêmica como se fosse um lanche". Brace tentou protestar. Disse que era injusto. Disse que parecia que um representante estava fazendo a prova. Joo-yo cortou isso instantaneamente, como quem espanta uma mosca. Basicamente disse: a vida já é injusta. Esta escola é injusta. O mundo é injusto. Então é melhor você carregar essa injustiça sozinho. Não foi nenhuma ameaça.
Foi uma visão de mundo. Ele ainda acrescentou que só verificaria as respostas de Brace para garantir que nada parecesse suspeito. O que era hilário, porque o cara admitiu abertamente que não prestava atenção nas aulas, mas de alguma forma planejava julgar respostas como um examinador. Antes que Brace pudesse se recuperar, o professor encerrou a aula. Os alunos responderam educadamente. Cadeiras rasparam o chão. A sala virou aquele caos pós-aula em que todo mundo de repente lembra que tem uma vida fora daquela caixa. Zhou You pegou sua bolsa na hora, pronto para desaparecer. Foi quando uma voz pequena o chamou. Uma garotinha. Shoya-ren. Ela o chamou tentando não soar carente, mas também como alguém que vinha pensando nisso há um tempo. Zhou You se virou, já preparado para se irritar. Perguntou o que ela queria, de forma direta, como se etiqueta social fosse um DLC opcional que ele nunca instalou. Ela perguntou se haveria treino naquele dia. Ele disse que sim, confuso com o motivo da pergunta. E ela respondeu com o motivo mais simples e honesto possível: ela não queria parar. Isso fez ele piscar. Porque a maioria dos estudantes implorava por descanso. A maioria tratava treino como punição. A Ren agia como se o treino fosse oxigênio. Zhou You a encarou e percebeu algo: aquilo não era só motivação. Era fome. Do tipo que não passa com elogios ou conforto. Do tipo que só se sacia com dor, repetição e evolução. Então ele entrou no clima. Perguntou se ela queria aprender esgrima de verdade, porque, julgando pelo nível dela, já estava na hora. Não por crueldade, mas porque ela provavelmente nem sabia segurar uma espada como se não fosse um utensílio de cozinha. Ele deixou claro que não seria que esgrima elegante ou artes marciais bonitas. Ele ensinaria manejo de armas. Técnica real, controle funcional. E também se lembrou, ela precisava treinar com a própria arma. Então deu uma ordem simples: encontrá-lo no salão de treino da academia. Ela concordou imediatamente. Claro que concordou. O centro de treinamento cheirava a metal, suor e ambição. Zhou You perguntou quando foi a última vez que ela usou a espada. Ela admitiu que fazia 1 dia e meio. Tinha focado em treino de força. Ele percebeu a mudança na hora. Então ela não era preguiçosa, só estava priorizando o músculo. E antes disso, treinava diariamente. Mostre-me, ele disse. A Ren puxou a espada com uma pegada cuidadosa e séria, como alguém que respeita a lâmina. Só isso já era um bom sinal. Algumas pessoas balançam armas como brinquedos. Ela tratava dela como uma promessa. Zhou You se aproximou e começou a ajustar sua técnica, não de forma gentil tipo tente assim, mas de forma precisa tipo seus dedos estão errados. Ele corrigiu a posição do dedo anelar e do mindinho, o ângulo do pulso, o alinhamento sutil que separa segurar uma espada de comandar uma. A Ren pareceu confusa no começo. Era desconfortável. Mas no momento em que encontrou a postura correta, algo aconteceu. O mana se agitou. Não forçado. Não empurrado. Nem conscientemente canalizado. Ele se manifestou naturalmente da espada, como se estivesse esperando ela parar de segurá-la errado. A Ren sentiu e entrou em pânico por dentro, porque nem tinha infundido magia. Parecia mais firme, mais seguro, como se a lâmina finalmente estivesse em suas mãos do jeito que sempre deveria ter estado. Zhou You observou a reação dela e, como a parede de tijolos emocionalmente mais solidária do mundo, simplesmente disse para ela atacá-lo com força total. Ela não hesitou. O que era coragem, ou a confiança inocente de alguém que ainda não foi humilhada pela realidade? Zhou You sacou a espada com suavidade, encarando sua pequena aluna como se fosse uma tempestade que ele já havia previsto. A Ren avisou que ia começar, porque ainda tinha modos. Por enquanto. Então ela correu. E enquanto se movia, percebeu algo estranho: a velocidade dos pés estava diferente. Mais rápida. Rápida demais, como se o chão estivesse ajudando. Ela atacou. Zhou You bloqueou casualmente. Como quem tira fiapo do ombro.
Ele comentou que ela tinha ficado muito mais rápida, mas a alertou para não desperdiçar magia desnecessária nos pés. Velocidade não era só despejar mana no movimento. Precisava ser controlada, eficiente, intencional. Ela entendeu na hora, ajustou, refez a postura, firmou os pés, e avançou de novo. Dessa vez, o golpe foi mais afiado. Melhor planejado. Mais limpo. Zhou Yu elogiou a investida, e então apontou o problema. O mecanismo de parado estava errado. Ela precisava girar mais o corpo. Precisava finalizar os movimentos como uma lâmina, não como alguém com medo de se comprometer. A Ren absorveu aquilo como se tivesse esperado a vida inteira por críticas. Ele mandou atacar novamente, sem piedade. Ela respondeu ok com tanta calma que chegou a ser engraçado. Como se não estivesse prestes a se jogar na violência por motivos educacionais. Ela avançou. Golpes mirando o peito dele, rápidos o bastante para deixar rastros de luz no ar. A espada dela não estava só balançando, estava pintando linhas brilhantes no espaço. Zhou Yu desviou com fluidez, deixando a lâmina dela morder apenas o chão. Eles se encararam por um segundo, a Ren acreditando que aquilo era exatamente como deveria ser, ela atacando sem parar, ele calmo, e a distância entre eles sendo a montanha que ela precisava escalar, e Zhou Yu, por trás da expressão serena, estava realmente gostando. O talento dela era óbvio. A ética de trabalho, inegável. Se isso tivesse sido há 300 anos, ela teria sido sua discípula sem discussão. O duelo não terminou tanto quanto chegou a um ponto em que as espadas colidiram no meio do movimento, o som afiado bastante para cortar o ar, e a cena se apagou sob o peso do esforço. Ao pôr do sol, eles ainda estavam lá. A Ren estava exausta, respirando com dificuldade, sentada como se seus pulmões estivessem registrando reclamações. Zhou Yu anunciou que 1 hora havia se passado e encerrou o treino. Ela concordou, mal conseguindo se manter em pé, e o observou embainhar a espada. Na mente dela, o manejo dele estava mais afiado do que nunca. Nem comparável ao da cerimônia de abertura. O que era assustador, porque aquela cerimônia já parecia que ele estava jogando em outra dificuldade. E ainda assim, ela não conseguia alcançá-lo. Nem perto. Então ela o chamou e pediu outro duelo na próxima vez. Zhou Yu piscou diante do pedido. Ele achava útil lutar com ela, e honestamente, era divertido. Ela o pressionava de um jeito que o ajudava a se reconectar com técnica, tempo e disciplina. Mas também não resistiu a provocar. Disse que não queria duelar. A Ren simplesmente aceitou. Sem discussão. Sem frustração. Sem orgulho. Apenas concordância tranquila. Isso o surpreendeu mais do que qualquer golpe. E quando ele pareceu levemente decepcionado, porque aparentemente gostava de ser desafiado, ela explicou, ele estava certo. Se seguisse exatamente o que ele dizia, ela ficaria mais forte. A ousadia da sinceridade dela o atingiu como um tapa. Ele murmurou que o treino tinha acabado, e ela disse que o veria da próxima vez. Ela o deixou ali, e por um momento até ele parecia não saber se tinha ganhado a conversa, ou perdido. Então Valhalla puxou todo mundo para a próxima máquina de pressão. O grande estádio de Valhalla estava lotado. Tantos calouros que Zhou Yu realmente parou, surpreso. Não esperava que a escola tivesse tanta gente desesperada o suficiente para se inscrever no programa Talvez Você Sobreviva. Shoya Ren ficou quieta, observando como se estivesse medindo o mundo em silêncio. Brace mencionou que o professor tinha falado sobre isso 2 semanas antes, o que só confundiu ainda mais Zhou Yu, porque ele aparentemente tratava o tempo do mesmo jeito que tratava dever de casa, como algo que só acontece com outras pessoas. Então o instrutor-chefe pediu atenção. A avaliação prática do meio do semestre foi anunciada, uma incursão em masmorra. Não uma masmorra real, mas uma simulação artificial sendo construída ali mesmo, na frente deles. O jeito de Valhalla dizer, ainda vamos traumatizar vocês, só que com melhores regras de segurança. Disseram para formar grupos de até 8 pessoas. E a avaliação seria baseada apenas em contribuição, não trabalho em equipe, não sobrevivência, não você fez amigos, contribuição.
Valhalla amava uma coisa mais do que talento: prova. Você podia sangrar em silêncio e ainda assim te chamariam de mediano, mas fizesse uma coisa em público e, de repente, você tem potencial. Não era sobre sobreviver, era sobre visibilidade. Então, se você está assistindo isso pensando, nossa, esse sistema é tóxico, parabéns. Você entendeu a tarefa. Agora faça o que Valhalla exige, deixe sua marca. Curta, inscreva-se, e finja que são pontos de contribuição, porque aparentemente essa é a única moeda que esse lugar respeita. Desculpa, voltando à história, o significado real, se você não fosse visivelmente útil, poderia muito bem ser um móvel. E então veio a regra de eliminação, limite de tempo. Se o tempo acabasse, tudo terminava imediatamente. Sem só mais um minuto, sem estávamos perto, sem por favor. A dificuldade da masmorra era F+. Em escolas normais isso soaria como um fácil. Em Valhalla significava fácil o suficiente para você passar vergonha se falhar. O instrutor deu a ordem de início. O cronômetro começou instantaneamente. E o estádio explodiu em pânico disfarçado de estratégia. Os alunos correram para formar equipes como formigas tentando montar uma jangada durante uma enchente. Todo mundo de repente tinha amigos. Todo mundo virou líder. Todo mundo virou especialista em recrutamento, porque o medo transforma até o aluno mais quieto em um vendedor social. O instrutor veterano observava com calma, como alguém que já tinha visto esse filme vezes demais. Ele notou que o caos ansioso fazia sentido, mas havia uma armadilha ali. A elite entendia o objetivo. O resto só tentava não se afogar. E o Soo-Yun, prodígio da quinta geração, já estava avaliando a composição do time. Reclamou que o causador de dano não era bom o suficiente, mesmo enquanto o garoto insistia que dava conta. Ela não era cruel, só exigente. Não precisava de alguém melhor que ela. Precisava de alguém útil. Na mente dela, 5 horas eram mais do que suficientes para 8 pessoas numa masmorra F+. E como contribuição importava, um time menor, mais ajustado, com papéis fortes, se destacaria mais do que um grupo inchado tropeçando em si mesmo. Ela deu ordens rapidamente, pensando em posicionamento, funções e como brilhar. O instrutor veterano quase a admirou. Uma criança da quinta geração entendia o objetivo da prova. Os outros não. A maioria se amontoaria em grupos grandes, esperando que números cobririam fraquezas, e depois implodiriam quando conflitos surgissem. Ele disse ao professor que os alunos entrariam em 30 minutos. Tudo precisava estar pronto. Enquanto tudo isso acontecia, Zhou Yu ficou parado. Olhou em volta como um homem que entrou numa festa e percebeu que ninguém disse qual era o evento. Ele se perguntou se os alunos que já estavam entrando estavam sendo avaliados. Não sabia dizer se o caos fazia parte do teste ou se era só humanidade sendo humanidade. Foi quando percebeu alguém mais parado sozinho. Shoya-ren. Quietinha. Tímida. Sem grupo. Zhou Yu percebeu que ela ainda não tinha entrado. Perguntou o que ela planejava fazer, já que todos os outros estavam se preparando para pular na simulação. A Ren respondeu na hora: faria o que ele mandasse. E isso fez parar. Porque não era flerte. Nem admiração. Era obediência. Do tipo que vem do desespero de se agarrar à força. Ele se lembrou de como ela vinha tentando seguir cada palavra dele como uma espada desde o último treino. Então disse que entraria sozinho. E a Ren, sem hesitar, disse que faria o mesmo. Ele não discutiu. Não a impediu. Apenas foi. A Ren ficou para trás, em silêncio. Alguns garotos notaram ela sozinha e fizeram o que garotos sempre fazem quando sentem vulnerabilidade, tentaram se inserir na narrativa. Um se aproximou com palavras gentis, convidando-a para o grupo dele. A Ren pediu desculpas educadamente e recusou. Ele alertou que ela seria eliminada facilmente. A Ren respondeu calmamente que ficaria bem, porque Kim Joo-Yu disse que não era difícil. O garoto parecia querer gritar, porque estava vendo alguém aceitar a morte com a confiança de uma fé emprestada.
O conselho dele morreu no ar. A Ren entrou sozinha. E o estádio a engoliu. Da sala de observação, os instrutores assistiam a tudo. Telas exibiam diferentes masmorras, diferentes equipes, diferentes batalhas. O professor responsável por tudo permanecia em silêncio, focado, como um homem corrigindo vidas. Monstros surgiam. Pontos eram ganhos. Nomes piscavam. Rankings mudavam em tempo real. Alguns alunos marcavam 2 pontos. Outro marcava mais 1. Outros mal conseguiam algo. O instrutor veterano continuava sério, porque o sistema de pontuação não era generoso. Foi feito para punir mediocridade e recompensar velocidade e precisão. Ele respeitava o sistema, e respeitava especialmente Lee Sang-cheol, o lendário contratante conhecido como o mestre das limpezas por sua taxa absurda de sucesso. Lee Sang-cheol assistia como alguém que já tinha visto todas as variações de fracasso e raros lampejos de grandeza. Ele achou que era um ano excelente. Os alunos da 5ª geração estavam ativos, e entre eles Yu Soo-yun continuava excepcional, comandando sua equipe, distribuindo funções, segurando a linha de frente com clareza implacável. O time dela enfrentava criaturas monstruosas. Arqueiros atiravam quando ordenados. Golpes acertavam com precisão. O monstro gemia sob a pressão de flechas e lâminas até Yu Soo-yun finalizá-lo, fazendo-se dissolver como um holograma voltando ao nada. Lee Sang-cheol admirou aquilo porque parecia uma incursão real. Papéis definidos, linha média formada, contribuição visível. Pensou que, se ela continuasse assim, logo voltaria ao topo. Seu histórico só tinha sido manchado por causa da cerimônia de entrada, porque Kim Joo-yeol existia e ousou ficar no caminho dela. Então, naturalmente, Lee Sang-cheol decidiu verificar justamente esse problema. Kim Joo-yeol. Ele procurou o nome no painel. Erro. Não encontrado. O tipo de erro que deixa profissionais gelados. Por que a máquina deveria localizar qualquer aluno na masmorra instantaneamente? Lee Sang-cheol ficou tenso e checou a lista de masmorras artificiais concluídas. E foi aí que encontrou. Kim Joo-yeol havia completado a incursão em 23 minutos e 32 segundos. Primeiro lugar. Sozinho. Sem ferimentos. Lee Sang-cheol encarou o tempo como se fosse uma pegadinha digitada só para arruinar seu dia. Um estudante de 17 anos limpou uma masmorra feita para grupos de 8, sozinho, em menos de 24 minutos. A primeira reação dele não foi comemorar. Foi desconfiança. Porque se tem algo que instrutores experientes odeiam mais do que falha, são resultados impossíveis que possam expor uma falha no sistema. Então ele puxou as imagens. E lá estava ele. Kim Joo-yeol. Parado, segurando a espada, calmo como alguém que acabou de chegar a um parque. À frente dele, monstros, goblins, orcs, ameaças simuladas feitas para intimidar equipes. Joo-yeol se alongou devagar. Casualmente. Como se estivesse aquecendo para uma corrida, não para um massacre. Então correu para frente. Os monstros rugiram, grunhiram, tentaram parecer assustadores. Kim nem piscou, a expressão dele estava focada, e irritada de forma silenciosa, como se estivesse ofendido por estarem desperdiçando o tempo dele. Os golpes eram precisos e poderosos. Ele atravessou o Goblin sem esforço, não balançava à toa. Não fazia pose. Apenas os apagava, um após o outro, como riscando tarefas de uma lista. 2 inimigos enormes surgiram, rugindo para assustá-lo. Kim avançou e os destruiu rapidamente, mandando os orcs para o vazio como se nunca tivessem existido. Os instrutores ficaram em silêncio. Não porque fosse chamativo, mas porque era eficiente. Porque parecia que ele pertencia mais àquele lugar do que a prova pertencia a ele. Então surgiu o alvo final. O Golem aprimorado. Um monstro especificamente simulado para desafiar grupos de 8. Massivo. Resistente. Destemido. Os olhos de Kim brilharam como os de uma criança vendo um brinquedo novo. Ele desferiu um golpe poderoso no peito do Golem. E o Golem caiu.
desaparecendo como um holograma, assim como todo o resto. Lee Sang-cheol foi obrigado a aceitar a verdade. O primeiro lugar já estava decidido. Tinha sido decidido no momento em que o cronômetro começou. O resto dos alunos só estava participando da ilusão de competição. Do lado de fora, equipes começaram a sair das masmorras. Algumas saíam cambaleando, exaustas. Outras comemoravam. Algumas pareciam amargas. E o Soo-yun exibia uma expressão azeda, claramente insatisfeita. Um garoto loiro parecia furioso. Choi-a-hen permanecia em silêncio, observando, e Kim Jo-yeol, claro, estava lá também, parecendo que só tinha resolvido uma tarefa rápida. A narrativa foi para a sala dos professores, onde os adultos processavam os resultados como se estivessem lendo uma profecia. O professor encarou a tabela de rankings em choque. Correu até Lee Sang-cheol e anunciou os resultados oficiais. Kim Jo-yeol era o primeiro. Lee Sang-cheol admitiu que era surpreendente, mesmo esperando que ele ficasse bem colocado. Limpeza solo, sem ferimentos, naquela velocidade, absurdo. Disse que, se Kim amadurecesse e entrasse na indústria, a Coreia do Sul poderia recuperar o título de número 1 do mundo. Então encontraram a verdadeira surpresa. Choi-a-hen. Ela ficou mais bem colocada do que o esperado, mais alta que o Soo-yun em certos critérios, porque também entrou sozinha, assim como Jo-yeol, e terminou em pouco tempo, embora tenha saído ferida. Lee Sang-cheol sabia que ela era quieta e esforçada, mas nunca imaginou que tentaria algo tão insano. Eles concordaram, se a prova fosse só sobre trabalho em equipe, e o Soo-yun teria melhor pontuação. Mas não era, contribuição importava. E duas pessoas tinham acabado de transformar a avaliação prática do meio do semestre em um concurso solo de ostentação. Também concordaram que jamais recomendariam esse caminho para alunos normais. Porque não era um caminho. Era um penhasco. O professor não conseguia parar de pensar em Ah-hen. Lembrou-se de tê-la conhecido antes, quando era executivo de uma guilda. Naquela época, a aura dela era fraca. Então por que ela fazia isso agora? Ele suspeitava que a resposta fosse Jo-yeol. E esse pensamento o irritava, porque fazia sentido demais. No dia seguinte, os alunos se reuniram em frente ao quadro de avisos da escola. As notas estavam expostas como se fossem uma sentença pública. Kim Jo-yeol era, sem dúvida alguma, o primeiro colocado. E em algum ponto daquela multidão, Hokjil Ventrik, nobre, arrogante e alérgico a ser ofuscado, encarava a lista com fúria. Sua assistente, Yuria, estava ao seu lado, absorvendo os estilhaços emocionais como sempre fazia. Hokjil perguntou se Dazara estava na Coreia do Sul. Yuria confirmou. Hokjil ordenou que ela ligasse para ele e que se preparassem para partir imediatamente. Porque quando gente rica não gosta de você, ela não compete. Ela contrata alguém para fazer você desaparecer. A noite caiu sobre Seul, e Jansil brilhava com as luzes da cidade. Hokjil e Yuria chegaram a um restaurante como se fossem donos da calçada, e lá estava Dazara Ventrik, rude, brutal, e comendo como se boas maneiras à mesa fossem um mito inventado para oprimi-lo. Hokjil observou com desprezo, porque nada une mais os vilões do que o desprezo compartilhado. Dazara perguntou o que o alvo deles vinha fazendo. Hokjil minimizou, nada demais, agindo com arrogância, passando vergonha com suas origens humildes. Ele pintou a situação como se a simples existência de Jo-yeol fosse um insulto que precisava ser corrigido. Dazara perguntou se podia matá-lo de uma vez só. Hokjil respondeu que a decisão estava em suas mãos. Dazara falou sobre preparar tudo corretamente desta vez, o que confundiu Hokjil até que Dazara apontou para Yuria, culpando-a por conflitos passados. Hokjil queria que ela e ele fossem limpar o clã Palice. Toda a família. Todo o clã. Eliminados, assim mesmo. Felizmente, os rumores não se espalharam muito, talvez porque eles não fossem tão conhecidos. Mas ele não queria correr mais riscos. Valhalla, porém, era diferente. Nem mesmo ele podia simplesmente entrar e limpar tudo com facilidade. Hokjil entendeu a implicação,
precisava organizar a situação de forma limpa, para que Dazara pudesse fazer o que fazia de melhor sem que as consequências voltassem contra eles. Hokjil prometeu que cuidaria disso. Dazara, naturalmente, exigiu uma recompensa. Porque assassinato sem pagamento é só cardio. Uma semana depois, Brace encontrou Zhou Yu preenchendo mais um pedido para sair da escola. Brace ficou confuso. Zhou Yu explicou que tinha permissão novamente, se você fosse bem em uma prova, ganhava a chance de sair. Como se a escola treinasse os alunos do mesmo jeito que se treinam cães, faça o truque, receba a recompensa. Brace perguntou para onde ele ia. A cena mudou para a província de Suvon. Zhou Yu avançava em direção ao seu destino, conferindo o celular para ver a localização. Estava perto. Então, uma voz o chamou. Intimidante. Casual. Como alguém cumprimentando uma presa. Dazara Ventric deu um passo à frente, olhos aterradores, e disse que era um prazer conhecê-lo. E assim, o ar ficou pesado. Enquanto isso, bem acima do mercado da Área 7, onde o comércio ilegal respirava como um organismo vivo, uma figura solitária permanecia à beira de um prédio. Black Cat. Ele não se movia. Não piscava. Não precisava. Envolto por uma máscara negra como o breu, que apagava qualquer traço de humanidade de sua presença, Black Cat observava seu império do alto, silencioso, calculista, absoluto. Então, um sinal. Não um som. Não uma voz. Um pedido de constelação. A mensagem não era educada. Não era paciente. Exigia saber quando o anel chegaria. Black Cat respondeu com calma, quase com preguiça. O artefato já estava a caminho. O processamento seguiria como de costume. A entrega ocorreria através do portal. Do outro lado. Indignação. O governante ligado à constelação reagiu de forma violenta, chamando toda a operação de loucura. Imprudente. Insana. Aquela reação fez Black Cat hesitar. Porque não era ignorância falando. Era medo. A pedido de um antigo felino negro, Black Cat já havia investigado a origem do artefato. A conclusão era perturbadora, mas inconclusiva, possivelmente vinha da Era da Destruição. Mas nunca, uma constelação havia reagido dessa forma. Então, um ruído atrás dele. O ar se retorceu. O espaço se dobrou. E uma caixa preta emergiu do portal, pousando silenciosamente ao seu lado. Black Cat se virou. Pela primeira vez, algo parecido com satisfação atravessou sua postura. A entrega havia chegado. Qualquer pânico que existisse do outro lado do cosmos, isso deveria acalmá-lo. Ele abriu o container com as próprias mãos. Dentro. Um anel. Nada ornamentado. Nada chamativo, mas errado. Humana se agarrava a ele de forma antinatural, como se a própria realidade não quisesse tocá-lo por muito tempo. Black Cat enviou a confirmação imediatamente. O artefato havia chegado. Nenhuma resposta. Silêncio. Mais longo do que deveria. Então, uma mensagem apareceu. Ele está aqui. De novo. Ele está aqui. De novo. A mesma frase se repetindo de forma incontrolável, inundando o canal como um erro de sistema que havia aprendido a gritar. Black Cat encarou a mensagem. Pela primeira vez em muito tempo, ele não entendia o que estava segurando. E a cena terminou ali. De volta a Suvon. Zhou Yu perguntou quem ele era. Dazara zombou e disse que ele não precisava saber. Zhou Yu deduziu que ele queria algo. Correto. Eles não se encontraram numa montanha remota para turismo. Zhou Yu perguntou se ele estava ali para matá-lo. Dazara respondeu que sim imediatamente, como se tivesse orgulho da honestidade. Ele insultou Zhou Yu, chamando de tolo e mesquinho para alguém classificado em primeiro lugar em Valhalla. Então avançou. O soco de Dazara era monstruoso, poderoso bastante para que, se acertasse em cheio,
o corpo de Zhou Yu virasse um pôster educativo de anatomia humana. Mas Zhou Yu desviou sem esforço. O punho de Dazara acertou uma árvore e a partiu quase ao meio. A árvore caiu. Dazara gemeu de dor, porque o poder não o tornava imune à física. Ele disse que Zhou Yu teve sorte. Zhou Yu, que nunca deixava arrogância sem punição, disse que o soco foi lento demais. Nenhuma sorte envolvida, mas Zhou Yu também reconheceu a ameaça. Dazara não era fraco. Estava no nível de Oziuk, talvez mais forte. Bloquear aquele tipo de golpe com um corpo frágil era um péssimo negócio. Então Zhou Yu escolheu uma estratégia tão simples que parecia estúpida. Ele correu. Dazara ficou confuso. O herói em primeiro lugar estava fugindo? Então Dazara riu por dentro, porque correr era a coisa mais inteligente que Zhou Yu podia fazer. Mas Dazara perseguiu mesmo assim, porque não foi contratado para ver alguém escapar. Zhou Yu parou de repente, e perguntou se o cérebro podre de Dazara funcionava. A confusão de Dazara durou um batimento, porque Zhou Yu estava de repente perto. Perto demais. Um soco acertou o rosto de Dazara. O impacto lançou para trás como uma boneca quebrada, jogando no chão com um grito. Quando abriu os olhos, viu um pé descendo em direção ao seu rosto, um pisão de execução. Dazara desviou por pouco. O pisão abriu uma cratera no chão. Nem a terra aguentou aquela força educadamente. Zhou Yu comentou que Dazara tinha sorte. Dazara explodiu, furioso, exigindo saber o que Zhou Yu tinha feito. Zhou Yu respondeu como se fosse óbvio, sua classificação em Valhalla, como se ser o número 1 explicasse por que seus punhos batiam como prédios caindo. A raiva de Dazara aumentou. Enquanto ele tentava se recompor, fragmentos do passado surgiram. A família explorando seu talento com elixires, alimentando-o com poções caras, moldando-o como uma arma. Então a máscara caiu. Dazara não queria ser controlado. Ele queria liberdade. E liberdade, no caso dele, parecia assassinato. O cadáver do pai foi mostrado, morto na lama. Dazara não precisava mais do reconhecimento da família. Tinha poder. Tinha dinheiro. Tinha brutalidade. Tinha sido expulso, cortado, mas não se importava. Problemas desapareciam quando você podia resolvê-los com violência e dinheiro. Quando Rokju entrou em contato, o dinheiro era bom, mas a ideia de lutar contra Qin Zhou Yu era melhor. Boatos diziam que Zhou Yu era insano, expulsava olheiros de guildas de Valhalla, chutava-os como pragas. Dazara queria entretenimento. E agora tinha. De volta à montanha, Dazara perguntou que droga Zhou Yu tinha usado para ficar tão forte, já que elixires eram caros demais para um órfão. Zhou Yu riu, ofendido com a insinuação de que estivesse usando esteroides. Dazara insistiu mais uma vez, como ele tinha se tornado tão forte. Zhou Yu afirmou que nunca usou drogas. Foi só treino. Puro esforço. Então ele girou a faca. Comparar Dazara a Oziuk era ofensivo para Oziuk. Porque pelo menos Oziuk era naturalmente forte, não um viciado de merda. O insulto atingiu o ego de Dazara como uma marreta. Ele tentou usar seu trunfo, mas não conseguiu totalmente, então sacou uma espada mágica. O poder explodiu. A expressão de Zhou Yu virou confusão diante da magia, porque a energia de Dazara parecia errada. Familiar de um jeito nada reconfortante. Dazara declarou uma batalha de verdade. Exigiu que Zhou Yu não fugisse. E Zhou Yu, sendo o tipo de pessoa que acha que carregar poder é só outra forma de dizer golpe grátis, socou o rosto dele no meio da preparação. Zombou dele por esperar feito um idiota. Dazara voou de novo, gritando. Zhou Yu avançou e bateu nele outra vez. E outra. Brutal. Impiedoso. Os gritos de Dazara ficaram mais altos, mais feios, mais desesperados. Zhou Yu mandou ele se acalmar, o que era hilário, já que estava transformando o rosto dele num aviso de perigo. Dazara começou a perder a consciência.
Jouyou gritou para ele não desmaiar. Disse que podia perdoar brigas pequenas, mas tentativa de assassinato? Não, e ele tinha perguntas. Mandou Dazara cerrar os dentes e preparou outro golpe. Então a história foi puxada bruscamente para o dormitório de Hokjil Ventrik em Valhalla. Hokjil estava lá, satisfeito, pensando que Dazara já tinha lidado com Jouyou, talvez até o matado. Sentia alívio, porque pelo menos não tinha sido no campus. Limpar as bagunças de Dazara era irritante, mas violência fora da escola era o tipo de problema que ricos colocam na pasta administrável. Chamou Yuria. Ordenou que buscasse um carro. Então o telefone tocou. Dazara. Hokjil atendeu, perguntando se o trabalho estava feito. Silêncio. Ligou de novo. Mais silêncio. Então um gemido. Um som horrível, agonizante. Gritos continuaram na linha, como se alguém estivesse sendo punido em tempo real. O sangue de Hokjil gelou. Então uma voz calma falou. Kim Jouyou. Ele traduziu os gemidos de Dazara, dizendo que Dazara queria que Hokjil queimasse incenso se ele morresse, e que Hokjil deveria esperar por ele. Hokjil desligou. Jouyou tentou ligar de novo, mas a linha caiu. Jouyou ficou irritado, genuinamente ofendido pela falta de educação. Porque aparentemente tentativa de assassinato tudo bem, mas desligar sem se despedir, inaceitável. Ele olhou para o corpo quebrado de Dazara e considerou o que fazer com ele. Longe dali, Yuria servia chá para Hokjil. Hokjil ficou em silêncio, fervendo por dentro, tentando processar o impossível. Jouyou venceu Dazara. Isso significava que o plano tinha falhado. A notícia chegaria à família. O caos se espalharia. Hokjil tentou se confortar. Jouyou vinha de origens humildes. Não poderia alcançá-los. Então decidiu se esconder. Mas Jouyou não foi feito para se esconder. Na estrada pela floresta, Brace e Jouyou conversavam telepaticamente, discutindo o plano de Dazara e como expô-lo depois. Brace perguntou por que Jouyou simplesmente não o matou. Jouyou respondeu que passado e presente não eram iguais. Além disso, precisava de respostas. Brace perguntou sobre a magia que Dazara usou, parecia familiar. Jouyou admitiu confusão, então Brace explicou que já tinha sentido algo parecido antes. Jouyou lembrou, 300 anos atrás, monstros sacrificavam animais para usar magia negra assim. Brace zombou, dizendo que ele não tinha habilidade para diferenciar pessoas pela magia. Jouyou se irritou, como qualquer um quando é insultado pela entidade que vive dentro de sua espada. Perguntou se o lado oculto da espada de Dazara estava ligado àquele poder. Brace respondeu, talvez. Então Jouyou voltou até Dazara, exigindo saber quem o tinha enviado. Dazara não conseguia falar, porque a mandíbula estava deslocada. Jouyou consertou do jeito mais horrivelmente prático possível, polegares dentro da boca de Dazara, avisando que ia doer, e então puxando a mandíbula de volta ao lugar. Dazara recuperou a capacidade de falar. Jouyou perguntou de novo quem tinha dado a ordem. Dazara tentou enrolar. Jouyou encarou, sério, e disse que tinha arrumado a mandíbula por um motivo. Respostas. Dazara perguntou por que Jouyou estava segurando seus dedos. Jouyou torceu. Um grito rasgou Dazara quando os dedos dobraram do jeito errado. Jouyou ameaçou de novo. Dazara finalmente confessou, o irmão dele tinha mandado. Jouyou já suspeitava. Hokjil perguntou sobre a filiação de Dazara, porque ele não parecia um aluno típico de Valhalla. Dazara tentou fugir da pergunta e bancar o durão. Então Jouyou quebrou mais 2 dedos. Dazara revelou que fazia parte da primeira espécie, um grupo mercenário que executava contratos. Jouyou zombou, chamando-o de valentão pago. Dazara retrucou, chamando Jouyou de sortudo e arrogante. Então revelou algo pior, a constelação reverenciada pela primeira espécie era o lado oculto da espada, e Dazara tinha um contrato com ela.
Disse que, se tivesse tido mais 30 segundos para carregar, o resultado seria diferente. Zhou You disse que ele falava demais, e que teria deixado ele ir se tivesse dado o nome sem enrolar. Então, como selando um envelope, Zhou You enfiou os polegares na boca de Dazara de novo e deslocou a mandíbula pela segunda vez. Silêncio restaurado. Dazara parecia melhor assim. No celular de Zhou You, mensagens começaram a chegar, pessoas concordando que o grupo era malicioso. Zhou You ficou irritado porque ainda não conseguia achar certas anotações, e Rockjill continuava fazendo ele parecer suspeito. Então decidiu arruinar a vida de Rockjill usando métodos modernos. Ele tinha gravado a confissão de Dazara. Precisava postar em algum lugar. Ligou para sua professora. Ela ficou surpresa, achando que ele finalmente tinha aceitado ser seu assistente pessoal, porque aparentemente ela sonhava em transformá-lo em mão de obra gratuita, mas não era isso. Ele perguntou se ela conhecia algum jornalista famoso. E foi aí que a guerra saiu dos punhos e foi para as manchetes. A notícia se espalhou rápido. Tentativa de assassinato da família Ventric contra um aluno de Valhalla. Postagens resumiam o caos. Redes sociais ligaram diretamente o nome de Zhou You ao caso. Zhou You ficou satisfeito. Guerra moderna, sucesso. Brass elogiou como ele se adaptou bem à cultura contemporânea. Zhou You disse que era resultado de sofrimento, esforço, leitura de fóruns, acompanhar notícias, basicamente grindar a vida real como se fosse outra masmorra. Mas o impacto se espalhou. Ele queria destruir Rockjill especificamente. Em vez disso, atingiu a família inteira. Porque quando jornalistas sentem cheiro de escândalo, eles não saboreiam, eles bebem como água no deserto. Logo um pódio foi montado para o pronunciamento da família Ventric. A líder deu um passo à frente sob forte pressão dos paparazzi. Ela pediu desculpas ao estudante atacado e à Academia Valhalla, então apresentou a posição oficial. O ataque foi realizado por Dazara em rebelião, e ele havia sido excomungado. Disse que a família não tinha envolvimento. Mas então admitiu um problema. Na confissão gravada, Dazara alegou que Rockjill deu a ordem, o que significava que, mesmo negando o envolvimento, Rockjill ainda poderia estar ligado. Então Rockjill retornaria para casa. Uma investigação do promotor foi marcada. A líder da família saiu sem responder perguntas. Rockjill assistiu ao discurso no celular com raiva e frustração. Então o pai ligou, ordenou que ele voltasse imediatamente para a Inglaterra. Uma ordem de toda a família. Rockjill obedeceu na hora, porque até nobres mimados sabem quando a coleira aperta. Depois da ligação, ele explodiu, xingando, gritando, assustando Yuria, que estava ali como alguém arrependido de todas as escolhas de carreira que a levaram até aquele momento. Enquanto isso, Dazara foi pressionado a revelar a verdade. Ele insistiu que agiu sozinho. Zhou You ficou impressionado. Dazara engoliu orgulho para proteger Rockjill de ser expulso e reduzir sua própria sentença. E Zhou You, apesar de tudo, não pôde deixar de pensar, quem iria se desculpar com ele pessoalmente agora? Porque já estava ficando constrangedor. Ele caminhava por Valhalla, alerta, passando perto da sala dos professores, sem saber a quem pedir favores em seguida. Então foi ao Café Valhalla. A professora de cabelos grisalhos estava de bom humor, provavelmente porque tinha usado a mídia com sucesso através de um de seus alunos e chamado isso de educação. Zhou You a cumprimentou. Ela tentou recrutá-lo como assistente de novo. Ele disse não. Ela perguntou por que ele ligou. Ela ficou dramática, achando que talvez fosse romântico, o que fez Zhou You repreendê-la tão forte que as fantasias dela provavelmente evacuaram a sala. Ele disse que ligou para agradecer pelo contato do jornalista. Ele se ofereceu para compartilhar informações sobre como lidar com monstros. O humor dela melhorou na hora, porque nada deixa um acadêmico sobrecarregado mais feliz do que material de pesquisa gratuito e compulso. Ele pediu um favor simples. Ela aceitou imediatamente. E em troca, ele ganhou um dia de folga da escola. Ela tentou de novo recrutá-lo como assistente. Ainda não. Em algum lugar distante, a história tomou um rumo mais sombrio.
Pacífico Norte. Um navio de transporte de prisioneiros, ao 08. Dazara estava sentado numa cela, furioso. Não acreditava que tinha sido jogado num navio como carga, sendo transferido para a prisão da Torre, uma instalação isolada no meio do oceano. Uma constelação de classe S a criou para reduzir contratantes a humanos normais. Dazara não se importava com a filosofia. Só ficou em silêncio para proteger a posição de Rockdale na família e reduzir sua própria pena em 5 anos. 5 anos não significavam nada para ele. Então um barulho alto rasgou o ar. Uma luz vermelha brilhante passou, impossível de identificar. E cortou Dazara. E ali mesmo, com sangue num navio-prisão sob um céu congelado, a história freou bruscamente, como se fosse revelar algo pior que nobres, pior que provas, pior que assassinos, e é aí que paramos. E agora o verdadeiro perigo entrosando perfume e postura perfeita. Porque quando as famílias mais fortes aparecem para conversar, nunca é uma conversa. É um teste. Um teste de orgulho. Um teste de contenção. Um teste de quanto você está disposto a vender e quanto está disposto a queimar. Enquanto isso, longe dos corredores organizados da escola, algo mais já está se movendo no escuro, silencioso, organizado e muito confiante. E se você acha que isso ainda é só sobre provas, o próximo episódio vai provar que Valhalla nunca foi o campo de batalha. Foi o convite.